Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio de Diálogos de Vida, enfrentando juntos o câncer. Eu sou Renata Monteiro, sou jornalista e a gente está aqui hoje para discutir um assunto muito importante. O mês de outubro chegou e com ele a campanha que a cada ano que passa, através de iniciativas, através de ações, busca conscientizar a população, principalmente sobre prevenção do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. É o Outubro Rosa. Para quem não sabe, essa campanha ela é internacionalmente conhecida desde os anos 90, porque houve uma corrida pela cura nos Estados Unidos e durante essa corrida foram distribuídos laços, distribuídas fitinhas para os participantes. Essas fitinhas, desde então, elas são símbolo dessa campanha Outubro Rosa. Bom, eu não estou sozinha aqui, eu estou com esse time de mulheres inspiradoras para que a gente possa conversar e que elas possam ser também inspiradas, né, inspiradoras também de vida para você. São pessoas que vão, durante esse episódio, compartilhar as experiências de vida, experiências também como profissionais, e eu espero que você, então, goste desse nosso episódio que inspire também você. Obrigada, viu, meninas? Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos conversar, então, começando aqui com a doutora Marcela. Doutora Marcela, que é oncologista também. Queria muito que você se apresentasse e explicasse para o pessoal também a sua trajetória, né, durante todo o processo da doença, do câncer de mama, porque você também teve o câncer de mama, né? Olá, Renata. É uma honra para mim estar ao lado de mulheres tão queridas e competentes hoje aqui para falar desse assunto importante, que é a conscientização e a prática da prevenção do câncer de mama. Eu sou Marcela Nascimento, sou oncologista clínica, sou formada pelo Hospital das Clínicas da UFMG e atualmente eu trabalho aqui em Juiz de Fora, no Oncosinai e no Centro de Oncologia do Hospital Universitário de Vassouras. De fato, em 2016 eu descobri um câncer de mama, ainda em fase inicial. Através dos exames de rotina mesmo, meu exame periódico, foi diagnosticado precocemente, foi prontamente tratado, inclusive, na instituição que hoje eu atuo. Mas desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já pensava em fazer oncologia e toda a minha trajetória acadêmica foi voltada para a área, para a especialidade. Na época da descoberta do meu câncer, eu era somente clínica geral, mas eu brinco que eu pude fazer primeiro uma residência de vida, para depois fazer uma residência oficial. Então, antes de qualquer teoria, eu pude aprender na prática, eu pude entender o que é sentar do outro lado da cadeira, da mesa do consultório, eu pude entender como o paciente recebe este diagnóstico de câncer. E essa experiência, para mim, foi válida para reforçar o desejo que eu tinha no meu coração de ser oncologista clínica. É, inspirador, né, gente? Doutora Luciana, agora meu papo com você, mas com todas nós aqui também. A doutora Luciana, que é ginecologista e também mastologista. Eu imagino o desafio que deve ser na sua profissão também, lidar com a questão de dar o diagnóstico, né, para os pacientes também. Queria muito que você se apresentasse também e explicasse, né, a sua experiência, né, com toda a sua especialidade, né, principalmente da mastologia. Olá, de fato é realmente um prazer estarmos aqui. Eu acho que toda vez que a gente pode dividir algum conhecimento, a gente também aprende, né? Com certeza esse aqui é um momento muito importante. E enquanto médica mastologista, enquanto ginecologista, na verdade, enquanto médico, dar qualquer diagnóstico é muito difícil. É aquele momento em que o paciente se encontra na sua fragilidade extrema. Então, o que eu sempre tento transparecer para ele é que ele não está sozinho. Ele está ali diante de uma pessoa que vai ajudar a passar por essa trajetória de uma maneira mais amena, não digo fácil, porque o tratamento oncológico tem diversos muros e pedras no caminho, mas que a gente está junto para primeiro fornecer aquilo que tecnicamente vai levá-lo à cura. Claro, nós estamos ali para dar o acolhimento, para que a gente também promova a saúde física, a saúde emocional e até mesmo espiritual daquele paciente. E assim, com o acolhimento, sentindo-se num ambiente mais confortável, a trajetória pode ser um pouco mais amena. Bom, a doutora Maria da Glória também, ela é médica, também passou por um câncer, né? Por um tratamento de câncer, também um diagnóstico, né? E depois do tratamento. Queria que a senhora se apresentasse também e contasse, né, um pouquinho sobre a trajetória também.
É um prazer estar aqui junto com pessoas queridas, pessoas maravilhosas e que eu tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar muita gente. A gente que já passou por essa experiência sente a necessidade de compartilhar os momentos vividos, a necessidade de compartilhar a esperança, a confiança. Eu sou médica pediatra e, no momento atual, eu trabalho com imunização, uma forma que pode prevenir muitos tipos de cânceres. Então, estamos aqui para poder dialogar, né, para que esse mês de Outubro Rosa não seja só um mês de propagandas do Outubro Rosa, mas que seja um mês de ação, para que possamos aproveitar essa oportunidade e procurarmos os nossos médicos e os nossos exames, colocá-los em dia. O mais importante, né? Virgínia, que é a segunda vez que está participando aqui, psicóloga, queria muito que você explicasse, se apresentasse, né, primeiro, e explicasse também o impacto psicológico nos pacientes que receberam esse diagnóstico de câncer de mama, né? O que é o mais difícil, mais desafiador para esse paciente? Bom, Renata, eu sou Virgínia Barra, né, psicóloga, com formação em psicologia clínica e hospitalar e com 8 anos de experiência na psicologia dentro da oncologia, né? É um prazer estar com vocês todas aqui e discutir um tema tão importante, né? Não só discutir, como trocar também, né? Não só passar informação, mas ser esse espaço de troca também de um aspecto que não só como profissional me é muito importante, mas também na condição de mulher, né? A questão do diagnóstico para uma mulher diante de um câncer de mama impacta muito, né? A começar assim, se a gente partir de um ponto, o que é a mama? Né? É o primeiro momento de contato, de nutrição, de afeto de qualquer ser humano. Né? Então, a mama carrega toda uma questão simbólica muito intensa na vida de todos. Na mulher, né, no decorrer do crescimento, do desenvolvimento psicoafetivo e tudo, passa a ser também um símbolo também da sexualidade, da expressão feminina, né? Tudo isso. Então, diante de um diagnóstico como esse, impacta muito, né? Vem muitos medos, muitas inseguranças, né? Pensa até pelo Outubro Rosa, pensa, nossa, eu fiz todo o protocolo necessário e eu estou com um diagnóstico, né? Fiz todos os exames, mantive todas, com regularidade, minhas idas ao ginecologista, né? E fui acometida por essa situação. Então, ou seja, isso impacta muito, porque não só a gente vê situações diante do diagnóstico, um sentimento de culpa por não ter cuidado ou por ter tido algum comportamento que favorecesse, mas também como uma coisa de uma certa revolta por ter feito tudo da forma como é prevista e mesmo assim, mas o corpo da gente falha. Né? Não importa a questão, lógico, quem investe, quem cuida da saúde, num momento como esse, é possível ter uma resposta, reagir melhor ao tratamento, mas nós temos, às vezes, uma ilusão narcísica, né, de que se a gente seguir tudo, nada vai acontecer, mas acontece. O corpo falha, uns mais novos, outros na meia-idade, outros mais velhos, mas nosso corpo é atravessado, em algum momento da vida, por uma doença ou alguma dificuldade, né, clínica. Com certeza. Bom, eu agradeço a apresentação de vocês, né? Falar um pouquinho aí sobre cada especialidade também. Eu acho que a gente pode agora falar sobre um assunto importante, na verdade são dados, né? Que de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2024, os tipos de cânceres, na verdade, que mais acometem pacientes mulheres no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, são os cânceres de mama, cólon e reto, colo de útero e pulmão. E diante desses dados, eu queria perguntar para a doutora Marcela qual que é a origem, na verdade, do câncer de mama, né? Quais são os fatores que podem realmente fazer com que surja aí essa doença? Sim. Nós chamamos de carcinogênese
o processo da formação do câncer em geral. É uma sucessão, lógico, é um processo de alta complexidade, mas é uma sucessão de eventos que transformam uma célula normal do nosso corpo para uma célula maligna. Em resumo, esse processo ele é desencadeado por vários fatores, tanto fatores modificáveis quanto fatores não modificáveis. E esses fatores desencadeiam uma alteração no DNA da célula normal. E essa célula passa a ser defeituosa, se replicar de uma forma errônea e assim gerar o câncer. E eu acho o motivo principal que a gente está aqui é para prevenção e estimular as pessoas a ter um hábito de vida mais saudável. Dentre os fatores de risco modificáveis estão cigarro, o álcool, a alimentação não saudável, né? O estresse, alguns tipos de vírus que são desencadeadores de alguns cânceres. E o câncer de mama, especificamente, além de todos esses fatores modificáveis, nós ainda temos os fatores de risco da vida reprodutiva da mulher, que é a exposição hormonal. A exposição hormonal prolongada ao estrogênio e progesterona ao longo da vida dessa mulher. Então, a menarca precoce, que é a menstruação antes dos 12 anos de idade, a menopausa tardia, que é após os 55 anos, o uso de contraceptivos hormonais por longos períodos, a terapia de reposição hormonal das mulheres pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. E também temos os fatores de risco que, infelizmente, não são modificáveis, ou felizmente, no caso, o envelhecimento. Nós queremos envelhecer, né, com sabedoria e saúde. Né? A história familiar positiva, principalmente em parentes de primeiro grau, e os fatores de risco genéticos e hereditários. E o que a gente tem visto nos últimos anos? Que a população está tendo uma piora expressiva do estilo de vida. Há uma mudança negativa para o estilo de vida, e principalmente nós mulheres. Uma maior carga de trabalho, estresse, menor tempo para o lazer, uma alimentação totalmente equivocada, mais rápida, é um carboidrato, é uma gordura, porque o tempo é curto e você precisa resolver muitas coisas. E isso, infelizmente, é um combo muito ruim e que favorece essa carcinogênese. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui hoje. Acredito que estaremos ano que vem e anos subsequentes, mas sempre com o propósito de reforçar o rastreamento, o diagnóstico precoce e a mudança do estilo de vida. Com certeza. Bom, ainda sobre o câncer de mama, né, eu queria perguntar para a doutora Luciana, o autoexame, ele é suficiente para a paciente poder ficar tranquila? Bom, estou tranquila, fiz o autoexame aqui, não senti nenhuma alteração. Quais são essas alterações também na mama para que a gente fique alerta, né? Mas só o autoexame é o suficiente ou não? Infelizmente, não. Né? A gente tem lesões que são centimétricas, portanto, elas não são palpáveis. O autoexame, muitas vezes, leva a uma taxa de falso positivo, no sentido que a mulher percebeu alguma coisa que, de fato, não é o câncer de mama, mas ele não deixa de ser inválido, né? A gente sabe que o acesso à saúde ele é muito heterogêneo, então tem mulheres que às vezes não têm a possibilidade daquela consulta regular e aí para essas o autoexame faz parte e é bem empregado, né? Eu gosto até de contar alguns relatos que muitas vezes chegam pacientes no consultório que falam que o marido percebeu alguma diferença durante a relação sexual. A paciente mesmo não observava o seu corpo para detectar aquilo e o parceiro observou. Mas a gente recomenda nessas situações, mas se for possível, a recomendação é realmente a consulta anual com o ginecologista para o exame físico mais especializado e o rastreio ele vai começar na sua efetividade com os métodos de imagem a partir dos 40 anos, em que a gente recomenda a realização anual da mamografia. Caso suscite alguma dúvida, tanto no exame clínico quanto imagem, a gente faz exames de imagens adicionais, como a ultrassonografia e a ressonância. Mas vale a pena ficar atenta quando você nota, além do nódulo, uma alteração da pele, uma retração do mamilo, uma assimetria que não era visível, quando você percebe a saída de algum líquido, principalmente líquido sanguinolento ou transparente no mamilo, algum nódulo em região de axila.
Então, esses são os sinais para que a mulher busque o atendimento fora até mesmo daquele período de rotina. E eu queria complementar uma situação que a Marcela falou a respeito dos hábitos modificáveis, né? E essa mudança que a nossa sociedade vem transitando. A mulher, hoje em dia, tem deixado a maternidade cada vez mais para frente. E muitas até optam por não ser mãe, não engravidar. E a gravidez e o processo da amamentação também são fatores que podem contribuir para a diminuição desse risco. E outro hábito que a gente vem vendo com a sociedade é uma busca de, às vezes, umas terapias não tão bem regulamentadas a respeito de suplementação hormonal, né, com coisas que ainda faltam estudos para falar sobre a segurança e que isso eu acho que num futuro próximo vai impactar de alguma maneira na descoberta de algumas doenças como câncer ou até mesmo outras patologias. Com certeza. Eu queria até complementar, eu vou perguntar para a Virgínia, porque você comentou sobre essa questão das mulheres, né, que a cada ano estão deixando para depois assim, a gravidez, ou então mulheres que não querem ter filhos, né? E aí, por exemplo, surge um câncer de mama, uma mulher, por exemplo, que não quer ter filhos, né, não amamentou. Isso deve pesar muito no psicológico dela, no sentido de culpa. Eu decidi não ser mãe, né, e por isso eu tive um câncer de mama, né? Essa culpa, talvez. Não, isso eu nunca, pelo menos eu nunca, na minha escuta desses anos, eu nunca tive nenhum relato nesse aspecto, né? Mas, assim, com certeza, eu acho que quando a pessoa se vê num momento porque o câncer nos aproxima da morte, né? Então, alguns sentimentos possam surgir nesse momento, assim, como que a continuidade de mim, alguma coisa, alguma reflexão, mas não necessariamente como uma culpa, porque eu não fui mãe e desenvolvi o câncer, sabe? Eu não vejo uma relação assim tão direta, não. Mas alguns questionamentos. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. A questão, de repente, se eu tivesse um filho, teria uma motivação diferente nesse processo, sabe? Aí eu acho que é uma coisa, às vezes, até mais profunda do ponto de vista psicológico. Né? Com certeza. Eu, ainda sobre a questão do câncer de mama, eu queria perguntar para a doutora Marcela quais são as dificuldades, na verdade, né, em comunicar para a paciente, né, o paciente que tem um câncer de mama, né, você que passou por isso, né, uma experiência de vida na sua profissão, inclusive, como que é comunicar para essa paciente? Sim. Comunicar uma má notícia é sempre muito difícil. E eu vejo que grande parte dos profissionais de saúde, eles não estão aptos a fazer essa comunicação ou não se sentem confortáveis para fazer isso. Na medicina, nós temos todo um estudo, toda uma literatura embasada para a comunicação de más notícias. Mas, independentemente de qualquer coisa, o que eu vejo é que nós devemos ter sempre uma empatia e uma humanidade. E por que é sempre tão difícil de comunicar isso para um paciente? Porque o câncer, ele vem com estigma de morte. E eu vejo que, mesmo não pacientes, várias pessoas não conseguem sequer falar o nome câncer. E a gente sabe, nós sabemos que nós vamos morrer, mas a gente não sente que a gente vai morrer. O paciente que recebe o diagnóstico de câncer, ele sente. E a gente consegue ver imediatamente isso. Gera um medo daquele diagnóstico, um medo daquele tratamento, o que aquilo vai me gerar, inclusive da parte estética, da parte laboral, se eu vou continuar sendo uma pessoa ativa. E isso, às vezes, se prolonga até nos exames de controle. A gente vê o paciente já está bem, já ausência de recidiva, está só no controle, a gente vê esse medo ainda assombrando o paciente. Mas, como você disse, né, eu já passei por isso. Então, é mais fácil para mim me colocar no lugar do paciente. Eu já estive ali. Então, eu tenho uma imensa empatia e uma compaixão na hora que eu vou dar essa notícia para o meu paciente. Não que seja mais fácil, né? De forma alguma. Mas é uma questão mesmo, como você disse, né? É uma situação empática, né? Pelo fato de você já ter passado por essa situação, né? Exatamente. E eu, né, como paciente, que não foi câncer de mama, eu tive um câncer de ovário, mas eu me lembro, até a doutora Marcela é minha médica,
que, assim, o câncer, né, tem vários, ela vai falar de vários tipos de tratamento, e a gente, quando tem um diagnóstico, sendo, então, um câncer em fase inicial, a gente acha, vamos operar, acabou, tirou, tô pronta, vamos lá encarar essa cirurgia. Aí, para mim, foi muito difícil quando eu recebi dela a notícia que eu teria que fazer a quimioterapia. E eu perguntei, meu cabelo vai cair? Porque nós sabemos que tem vários tipos de quimioterapia. E no câncer de mama, assim como no câncer de ovário, a medicação faz cair cabelo. Né? Aí depois vamos ver a psicóloga, né, a doutora Marcela e a doutora Luciana. Eu gostaria, né, que vocês falassem um pouquinho para as pessoas, porque realmente, para a gente que é mulher, isso impacta muito. Com certeza. Principalmente a questão, né, da vaidade, né? Tem todo esse processo, né, que a doutora Virgínia até pode falar um pouco depois. Eu vou perguntar só para a doutora Luciana uma questão sobre mamografia, ainda nesse processo do câncer de mama, porque muitas mulheres, aí a gente vai também na questão do medo, né? Tem medo de fazer mamografia também, porque tem medo de diagnóstico, às vezes fazem o exame, guardam o exame na gaveta, não mostra para o médico, ou demora para mostrar ao médico. Como que você vê esse comportamento, doutora Luciana? E assim, como que é o protocolo mesmo para fazer a mamografia? Tá. Existe aquela frase, né, popular, que quem procura acha. Então, às vezes, as pessoas tentam se esquivar não fazendo ou não levando ao médico. Mas, na verdade, a gente tem que ter em mente que quanto antes, melhor. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a sua chance de cura, menores são as cirurgias. Então, portanto, leva a sua mamografia, siga os seus rastreamentos da maneira correta, porque com certeza vai te trazer benefícios. E esconder uma mamografia não esconde a doença, né? Então, o rastreamento preconizado, a gente tem duas vertentes. Aquela que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que seria a mamografia após os 50 anos, bianual. E o que as sociedades médicas, dentre elas a Sociedade Brasileira de Mastologia, recomenda, que é a mamografia aos 40 anos, anualmente. Esse rastreamento, ele é individualizado a depender da característica da paciente. Se a paciente está dentro do grupo de alto risco para câncer de mama, como câncer de ovário na família, câncer de mama na família, alguma mutação genética já conhecida, a gente vai fazer esse rastreamento mais precoce, com a primeira mamografia aos 30 anos de idade, e vai associar outros métodos de imagem, muitas vezes a ressonância, que hoje vem se mostrando com um grande benefício para o diagnóstico precoce, tá? As pacientes falam, mas doutor, eu preciso da mamografia, a mamografia dói. Eu não posso só fazer o ultrassom? Não. É necessário porque a mamografia foi o que mostrou a diminuição da morbidade, da mortalidade em relação ao câncer de mama. A ultrassonografia é vista como um método complementar. Então, a gente pode ser feita em pacientes que têm prótese de silicone, tem manobra específica para isso, né? Então, a gente tem que fazer como método de screening e aí, a julgar a necessidade individual, a gente amplia os outros exames. Bom, o lema é, por favor, faça a mamografia e mostre para o seu médico, né? Mas aí o medo vem, e por que esse medo, né? O que você acha que tem, Virgínia, em relação ao medo? Nós estamos inseridos numa sociedade, né, que infelizmente a gente não transita muito bem com o assunto da morte, né? E então eu acho que tudo que aproxima, né, a possibilidade dessa aproximação, no caso um diagnóstico, isso já dá um medo. E eu costumo sempre, às vezes, pensar e, às vezes, passar isso para os pacientes no sentido de, assim, se a gente pensar na morte, a gente cuida da vida.
né? Da importância que é você pensar que um dia pode acontecer, que você vai ser, né, aquilo que eu falei, que o nosso corpo falha. Você dá conta disso, que aí você vai ter os cuidados, vai acontecer, mas você vai ter uma reserva aí, né, do quanto que você cuidou, que vai ser favorável. Então, eu acho que mesmo uma questão mesmo de um tabu, que é a nossa conversa, né? Não se fala muito da morte, né? Eu costumo, às vezes, colocar que, às vezes, até nas estruturas do hospital, onde tudo lida, que é a vida o tempo todo, é para resgatar a vida, né? O necrotério é sempre um lugarzinho lá embaixo, bem esquivo de tudo aquilo, de todo aquele universo, porque a morte tem que ser assim, muito escondida, né? Isso, assim, de uma forma que as estruturas acontecem, mas isso também está inserido nos sentimentos, no pensamento, nas atitudes da pessoa. Então, eu acho que quando aproxima algo diante e a doença pode, ainda mais o câncer, né, que já tem esse estigma, mas a gente também vê que é possível ter vida apesar do câncer. A gente tem histórias e relatos assim, de pessoas que deram viradas na vida a partir de um diagnóstico como esse, né? Então, não necessariamente, mas, infelizmente, culturalmente, é um clichê que câncer mata, né? Aquela velha frase. Então, eu acho que é mesmo em função desse se deparar com essa possibilidade do fim. É. A vida é finita, né? E assim, e a única certeza que a gente tem realmente é que a vida é finita, mas a gente não sabe lidar com ela, né? Não sabe lidar com essa situação. Por favor, dona. Eu queria aproveitar, porque ontem alguém me perguntou sobre a termografia. Muita gente tem medo de fazer mamografia, radiação, e agora tem a termografia. Então, eu queria pedir a Luciana a sua opinião sobre esse exame. Ele ainda está em estudo, né, para que a gente realmente consiga ver o custo-efetividade para ser usado. Então, não é um exame ainda como preconizado como rastreamento. Mas a cada ano a gente vem evoluindo. Por exemplo, hoje a gente tem a tomossíntese, né, que vem a complementar a mamografia em casos de mama densas, para que assim a gente consiga achar as lesões cada vez menores. Mas há propostas de software de inteligência artificial associada à mamografia, a proposta de termografia, já devem ter visto em rede social, enfim, falando de teste no sangue para ver quem vai ter aquela doença, né, para fazer o diagnóstico do câncer de mama, mas efetivamente a gente ainda não tem como um exame padronizado. Não sei se a Marcela, dentro de outras áreas oncológicas, visualiza isso como um futuro próximo, mas eu acredito que não. Ainda faltam investimentos em pesquisas e também de políticas públicas para ver se o custo-efetividade desse exame vai se valer em termos populacionais. Bom, doutora Marcela, vamos ainda na questão do câncer de mama, né? Como que é o tratamento do câncer de mama? É sempre cirúrgico? Sempre tem medicação? Sempre tem que fazer quimioterapia ou não? Cada caso é um caso. E os homens, né? Os homens também podem ter câncer de mama? Sim. Em relação aos tratamentos, cada caso é um caso. Vai depender sempre do estadiamento inicial da doença, da extensão da doença naquele diagnóstico. Então, se a doença está localizada só na mama, se a doença já está locorregionalmente avançada ou se a doença já foi para outros órgãos. Mas, em resumo, nós temos dois grandes grupos no tratamento do câncer de mama. O tratamento local, que seria cirurgia e radioterapia, e os tratamentos sistêmicos, que abrange o corpo inteiro, que é a quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo, que hoje em dia a gente vê a revolução na oncologia com a imune, com as terapias-alvo e com a hormonioterapia. E em relação ao câncer de mama nos homens, existe sim, os homens têm que ficar atentos, em especial aqueles que têm familiares próximos, parentes de primeiro grau, mas isso envolve qualquer homem, na verdade. Aproximadamente 0,5% a 1% de chance de diagnósticos, na verdade, de câncer de mama a cada ano a gente vê nos homens. E os fatores de risco são os mesmos dos cânceres de mama nas mulheres.
cigarro, álcool, sedentarismo, obesidade, é a única diferença, até porque o diagnóstico de câncer de mama em mulheres é 100 vezes mais frequente do que o dos homens, são os fatores de risco hormonais que são extrínsecos ao gênero feminino mesmo. Nesse sentido de tratamento, vou puxar um pouco para a minha área da mastologia, né? É que quando a mulher recebe o diagnóstico, a primeira coisa que ela fala, mas eu vou ficar sem a minha mama? Né? A questão da mastectomia, muito até pela questão da mama como um símbolo de sexualidade, de nutrição, pesa muito para a paciente. E hoje a gente tem cada vez mais tentado cirurgias mais conservadoras, restritas a retirar um setor da mama. A gente pode ter que fazer em adição a pesquisa de linfonodos maxilares, que antigamente era proposta esvaziamentos, retirava-se todos os linfonodos, são as ínguas, né? E isso gerava uma morbidade, uma restrição, uma limitação de movimento. Então, hoje, isso tem sido cada vez menos utilizado para a pesquisa do linfonodo sentinela, abolindo, às vezes, até a intervenção maxilar. E se naquela paciente que é proposta uma cirurgia mutiladora, uma mastectomia, hoje as técnicas, a gente tenta fazer adenomastectomia com preservação da pele, do mamilo, com reconstrução imediata. Ela não vai ter aquela mama, mas ela tem aquele contorno corporal que favorece a aceitação, que ela pode colocar um biquíni, né? Até mesmo no enfrentamento sexual, ela vai ver, o parceiro vai ver com aquela reconstrução, que, se possível, é feita imediatamente a retirada da mama, mas, se não for possível, pode ser feita num segundo tempo cirúrgico. Né? E isso, com certeza, favorece os aspectos emocionais para a continuidade do tratamento. Com certeza. Sobre a mastectomia, né, eu queria até entrar nesse assunto, que é um assunto muito curioso, né, que até hoje as pessoas comentam sobre, que é o caso da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie fez uma mastectomia, né, preventiva, porque na família dela, né, se não me engano, a mãe, a avó também, elas tiveram câncer, né, e aí ela optou por isso, né? A conduta mesmo, a pessoa, ela não teve câncer, mas ela optou por tirar, né, por tirar o seio, para que não tivesse, como uma prevenção mesmo, né? Essa é a conduta. Como que você enxerga, né, esse comportamento? Então, a Angelina Jolie teve a mãe com câncer de mama e a avó com câncer de ovário, ou ao contrário. Então, ela fez um teste genético, tá, que comprovou a mutação no gene, no BRCA1 e no BRCA2. E aí, com base no histórico dela, pessoal, familiar e o teste genético, foi feito um cálculo de risco para desenvolvimento de câncer ao longo da vida. E eu não sei se esse dado é o correto, mas eu acho que era 80% de chance para a mama. E aí ela optou por fazer a mastectomia profilática, em que a gente tenta retirar o máximo possível de glândula. Eu quero aqui salientar que não há possibilidade de retirada de 100% daquele tecido mamário por questões cirúrgicas, por limites cirúrgicos, para a gente preservar a irrigação da pele, né, das estruturas, mas com certeza a mastectomia profilática, né, ou citorredutora de risco, ela vai diminuir o câncer daquela paciente da paciente desenvolver um câncer. E, se eu não me engano, ela fez oforectomia também. Ela retirou os ovários, sim, gerando uma menopausa precoce, mas também para diminuir a chance dela desenvolver o câncer de ovário. É uma atitude de coragem. Quando eu falo com as minhas pacientes que têm indicação de fazer uma avaliação genética, eu falo muito isso. Faça o teste já sabendo um pouco do que você vai fazer com esse resultado. Porque viver com a sensação de que você está com uma faca apontada para a sua cabeça não é muito boa. E a gente vem falando das questões que a gente traz consigo na questão do seu código genético, mas existe aquilo que você pode fazer no seu dia a dia para diminuir o risco pessoal. Então, promover a sua saúde, atividade física, boa alimentação pode ajudar a diminuir esse risco. Mas, enquanto médica, eu não posso decidir pela paciente. Eu tenho que ofertar
a ela o que temos de recurso para que assim ela tome a decisão: vou fazer o teste genético, vou fazer a mastectomia. O que cabe a mim é estar ao lado dela, provendo as respostas, os cuidados, mas a decisão é individual. Uhum. Virgínia, eu queria te perguntar assim, quão importante, né, ou quão a pessoa se conhecendo, conhecendo o seu próprio corpo, né, a mulher, isso pode ser também um fator positivo, né, para o diagnóstico e para a cura da doença também, mais especificamente, psicologicamente falando, né, o quão importante é a mulher conhecer o próprio corpo. Infelizmente, a gente também, hoje nem tanto, mas em gerações mais passadas, tinha muito receios, muito tabus, né? Do próprio toque, do seu corpo e tudo mais. E até, às vezes, a possibilidade da experiência sexual era mais tardia e tudo mais. Hoje a gente vê mulheres mais atentas a isso. Mas eu acho que ter consciência, saber perceber mais o seu corpo é extremamente importante num processo como esse, né? E até mesmo depois do próprio diagnóstico, o tratamento em si, ter essa conexão consigo mesmo, né? E eu acho que isso, a possibilidade de um acompanhamento psicológico nesse momento se faz é necessário até em decorrência disso, para que ela possa ter um contato maior consigo mesma, não perdendo a sua identidade, não só do ponto de vista psicológico, também como fisicamente, né? Então, conhecer-se sempre é importante, né? Em todos os sentidos. Com certeza, né? Doutora Luciana, vamos ao câncer do colo de útero agora, né? Eu queria muito, você como ginecologista, né? É o câncer que mais mata mulheres, aqui a gente tem o dado, né? Entre 20 e 49 anos de idade, né? Como que ele é descoberto? Quais são os sintomas também? Assim, como que a origem, né, desse câncer? Eu queria que você explicasse também como que é o tratamento. Falar um pouquinho do câncer de colo de útero me deixa triste no sentido de que é um câncer que a gente pode prevenir, né? A gente tem medidas efetivas para a prevenção do câncer de mama. Uma delas é a imunização. As vacinas cobrem os principais subtipos que são de vírus oncogênicos, os vírus do HPV, que têm o potencial de gerar essa transformação celular e virar um câncer de colo de útero. E prevenível também porque no exame citológico, o famoso Papa Nicolau, a mulher pode fazer detecção de lesões precoces, né, que ainda não são lesões neoplásicas. E ali nós propormos a intervenção correta, retirar, às vezes, parte do colo do útero para que aquilo não se transforme em uma neoplasia do câncer de colo de útero. Então, eu fico um pouco chateada porque isso, às vezes, demonstra um pouco a acessibilidade que está deficitária, né? A gente não tem as mesmas formas de acesso à consulta médica para todos. E a gente pode salientar uma medida positiva, é que hoje o Ministério da Saúde tem uma vacina, né, proposta na rede pública, não é a melhor, mas já é alguma coisa para tentar prevenir a doença, né? Então, essencialmente, o diagnóstico ele é feito através do exame Papa Nicolau, em que você vai ver se tem alguma alteração da coloração do colo do útero, e aí é a alteração do resultado da lâmina do preventivo, e suscitar a realização de biópsia, o tratamento do colo do útero, ele também vai basear a respeito do estadiamento, ver como que está a progressão daquela doença, mas ele pode ser cirúrgico, ele pode ser combinado com radioterapia e muitas vezes da químio. É um tratamento que, quando cirúrgico, ele vai limitar a possibilidade gestacional, né? Uma vez que a gente tira o útero, aquela paciente jovem, diagnosticada muito cedo, ela não vai ter a oportunidade de engravidar. Então, mexe no sonho da mulher, né? E o que a gente tem que aproveitar é incentivar relações sexuais protegidas, já que o câncer é mais ocasionado pelo HPV. Existem tipos de câncer de colo de útero que não tem nada a ver com HPV, mas a grande maioria é relacionado a isso, e o HPV ele é sexualmente transmissível. Então, ter um hábito do uso do preservativo, né, ter esse cuidado em relação da permissividade sexual também pode impactar na diminuição desse diagnóstico. Perfeito.
falando sobre vacina de HPV, eu queria perguntar para a doutora Maria da Glória, assim, quais são os tipos, né, de vacina contra o HPV e como são as indicações, né, para elas serem aplicadas? Bom, né, a doutora Luciana falou que que ela falou muito importante é que nós devemos conscientizar para a vacinação, né? Quando eu estava lá no meu tratamento, eu vi gestantes com diagnóstico de câncer de útero. E esses cânceres, na maioria das vezes, mais de 90%, eles são evitáveis pela vacinação contra o HPV. Então, nós temos que orientar a população, principalmente aquela faixa etária que ainda não começou a ter relação sexual. Então, de 9 a 14 anos é a fase ideal para que a gente vacine contra o HPV. E essa vacina é uma vacina importada, é uma vacina de um preço para os brasileiros, um preço até alto, né? E que ela está disponível no SUS. Então, não há por que ter medo dessa vacina e não fazer essa vacina. Então, as mães, né, os responsáveis pelas crianças e adolescentes, que a gente sabe que a adolescência é um período difícil até para a gente vacinar, né, porque existem vacinas para todas as fases da vida, e adolescente é mais difícil. Mas a família deve conscientizar e levar aquela criança, aquele adolescente para se vacinar. No SUS existe a vacina quadrivalente, que cobrem 4 cepas de HPV, mas são as cepas mais incidentes que causam o câncer de colo de útero. Existe também a possibilidade, se a pessoa não pôde fazer essa vacina no SUS, ou se quer uma vacina mais ampliada, de fazer nas clínicas de vacinação. Existe a nonavalente, que já está aprovada no Brasil, então, que são 9 cepas de vírus contra, né, o vírus causador, então, aí, do câncer do colo de útero. Essa vacina ela é feita até os 14 anos, de 9 a 14 anos, em 2 doses, e a partir de 15 anos, em 3 doses. Essa é a indicação de bula. Existem aí, o governo está fazendo, acho que com 1 dose só, pelo menos para que as pessoas vão se vacinar, ter pelo menos 1 dose, tá? Mas a indicação de bula é até 14, 2 doses, e a partir de 15 anos, 3 doses. Então, a HPV nonavalente, ela tem as mesmas cepas da quadrivalente, com a adição de outras cepas relacionadas a tipos graves de câncer de colo de útero. A gente recebe também adultos lá na clínica para se vacinarem contra o HPV. Muitas ginecologistas encaminham quando vem alguma alteraçãozinha lá, que a gente chama que os pacientes recebem um laudo de NIC1, NIC2. Por quê? Muitas vezes a mulher teve contato com uma cepa do vírus, mas não teve contato com outras cepas. Então, através da vacinação, ela vai se proteger, trata aquele problema visto, né, aquela lesão, e vai se proteger de futuras lesões por outros tipos de vírus. Então, até 45 anos, essa vacina é muito importante, inclusive para os homens, porque não é só câncer de colo de útero, câncer de orofaringe, câncer de ânus, câncer boca, né, que a gente já falou, ânus, vagina, reto. Então, existem outros pênis, então, existem outros cânceres relacionados ao HPV, que é um vírus adquirido através de relações sexuais. Então, para os dois, para feminino, sexo feminino e masculino, indicação até 45 anos nas clínicas particulares. No SUS, rotina de 9 a 12 anos para meninos e meninas e para pacientes também que convivem
com o HIV, pacientes transplantados de órgãos sólidos. Quer dizer, precisamos, então, ficar atentos e nós temos essa vacinação. A cobertura vacinal contra o HPV está muito baixa. Precisamos melhorar, porque é uma vacina dolorida. E, às vezes, as crianças sentem muita dor, sentem um mal-estar, mas se vacinar essa criança sentadinha, esse adolescente sentado, não vai ter nada. E vai dar tudo certo. É importante, né, a gente divulgar essas informações relacionadas a vacinas, né, porque de fato, assim, elas, a vacinas há muito tempo, né, que elas vêm aí corroborando, né, exatamente o que a doutora Maria da Glória falou, né, que é a única prevenção, na verdade, de algumas doenças, né, a prevenção efetiva, na verdade, né, que, por exemplo, a vacina contra o HPV, né, então é muito importante essa conversa até para a gente poder difundir, né, essas informações, chegar até os pais e as mães também desses adolescentes, né, desses pré-adolescentes, para levar para o SUS, né, para levar para os postos de saúde justamente durante as campanhas, né, para poder eles se vacinarem, né? Meninos e meninas, hein? Exato. Né? É uma ferramenta segura que a gente vai usar e que, quando a gente considera, né, o tratamento, o sofrimento, e quando a gente considera também o valor até de um tratamento, de um câncer, dessas medicações, em termos de saúde pública, é muito importante a ferramenta vacinação. Isso é um ponto essencial, né? Sempre a gente em medicina fala custo-efetividade, porque infelizmente todos os tratamentos não estão disponíveis a todos. Mas enquanto você faz uma medida vacinal, você diminui muito o gasto público no futuro com uma doença, né? Seja um câncer de colo de útero, seja um câncer de pênis, seja neoplasias em cavidade oral. E isso daí é uma coisa que a gente está em época de cobrar políticos para que a gente possa cada vez mais evoluir em estudos e em efetividade na campanha vacinal. Só a título de complementação também em relação a isso, é porque as pessoas têm a ideia de que usando o preservativo, que elas vão estar protegidas, né? E assim, como que eu já acompanhei pacientes com câncer orofaringe, reto anal, por HPV. Então, a gente pensa, tem essa ideia, não, use o preservativo que você vai estar se protegendo. E já escutei pessoas dizendo, não, acho que não precisa, não, só usando o preservativo é o suficiente. Mas a gente sabe que não, né? Tem outras formas também. Até porque o preservativo, ele não cobre toda a exposição à área genital, né? E, assim, hoje com a difusão do sexo oral, sexo vaginal, né, sexo anal, acaba que... Então, é uma medida efetiva, vamos continuar usando, mas existe o risco mesmo quando se usa o preservativo. Bom, queria perguntar para a Virgínia sobre os fatores psicológicos, na verdade, mas relacionados a esse estigma, né? Quando a mulher, enfim, ela descobre, né, o câncer de colo de útero, mas que não é causado por fatores genéticos, mas sim por exposição mesmo, por contato com o HPV. Fica muito estigmatizada essa mulher. Como é que ela lida com essa situação, né? Elas não falam. Elas não falam. Elas têm resistência a dizer que a gente acaba, pela equipe, a gente fica tendo conhecimento, e em nenhum momento, não só o colo de útero, principalmente também, às vezes, alguns cânceres orofaringe, reto anal, tudo isso traz um constrangimento, né? Porque, de fato, tem-se uma divulgação, é possível ter o cuidado da vacinação, e assim, mas são coisas que foge também ao controle, né? Eu tento também, quando isso é exposto pela pessoa e tudo mais, não ainda trazer mais esse ingrediente para a culpa, né? Porque em várias situações você não está pensando nisso, ainda mais no que envolve a sexualidade, você não, de repente, deixa aquilo mais solto mesmo, né? Não tem esse cuidado maior. Mas, assim, geralmente tem muito constrangimento para falar assim. E se sentem, eu acho que a questão da culpa fica ainda mais intensa em relação a isso. Mas a aceitação talvez seja o fator assim importante nesse sentido para que a mulher a partir daí possa
se preocupar mais, né? Tomar Sim. mais atenção, na verdade, para a vida dela, a aceitação, né? Aceitar isso seria um fator positivo? Sim, porque também algumas das vezes com a idade mais avançada, por exemplo, fala, não tem mais relação sexual, não preciso mais fazer o Papa Nicolau, né? Então, a importância disso também, como que não é só pela relação sexual que mas você já pode ter tido contato com o vírus e aí vir a desenvolver. Então, ou seja, também a gente às vezes associa a sexualidade, mas isso é independente, é um cuidado com o seu corpo. Eu costumo sempre falar com os pacientes, gente, o corpo é a morada do seu espírito, né, da sua alma, né? O quanto que a gente tem que ter cuidado com isso, né? É uma casa que é só nossa e a gente tem que ter um cuidado não só fisicamente, como emocionalmente, psicologicamente, né? Então, eu acho que com certeza, né, essa questão do cuidado pesa nesse momento. Com certeza. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, passa rápido, né, gente? Eu vou abrir espaço agora para vocês fazerem as considerações finais, deixar uma mensagem, na verdade, né, para todo mundo que está assistindo sobre o assunto que a gente falou hoje. Vou começar com a doutora Marcela. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu deixo como recado que vocês compartilhem as informações, não tenham vergonha, façam seus exames periódicos, façam seu rastreamento, tentem ao máximo ter a vida mais saudável possível e nunca esqueça de viver o hoje também. Eu falo sempre que hoje é uma dádiva e por isso é chamada de presente. Então, cuidemos do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso espírito, para viver o hoje, que o futuro vai nos presentear aí com uma vida saudável. Doutora? Enquanto a gente está inserido nesse tratamento de pacientes com doença, uma coisa que eu falo muito é: você não é a doença. Você é a Maria, é a Joana, e você tem a oportunidade de ser feliz com ou sem ela. E todo momento nós temos a chance de fazer escolhas. Não quer dizer que o que foi feito até hoje vai te condenar em absoluto para daqui para frente. Você tem a escolha de buscar hoje uma resolução para que seja mais saudável, que seja mais feliz. Então, que esse nosso bate-papo promova em quem está assistindo uma reflexão. Hoje você pode começar a cuidar melhor de você. Escolha melhor a sua alimentação, os seus hábitos, a sua atividade física, cuide do seu emocional, né? E que com certeza vai evitar essas doenças que abordamos, mas inúmeras outras. Doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade. Então, temos a oportunidade a cada dia de fazermos escolhas melhores para nós e uma vez que escolhemos melhor para cada um, com certeza a gente impacta em quem está ao nosso redor. A minha mensagem final é para que todas nós, mulheres, nos cuidemos mais. Eu, depois da experiência de um tratamento de câncer, passei a olhar mais para mim mesma. A gente cuida dos filhos, do marido, do pai, do avô, e muitas vezes esquecemos de nós mesmas. E aproveito também a oportunidade para dizer que a vacina contra o HPV, ela é uma vacina segura e está disponível nos postos de saúde. Levem os seus filhos de 9 a 14 anos. Para quem optar por uma clínica, teremos, então, uma vacina com espectro maior. Obrigada por todos, pela presença de todos e pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Bom, a minha mensagem é na questão do câncer, né, de uma maneira geral, mas especificamente também hoje nossa conversa aqui pelo câncer de mama, né, que assim como vários fatores que possam desencadear uma situação como essa, a gente não pode esquecer da saúde mental. A gente sabe que o câncer é uma doença oportunista e momentos de estresse prolongados, momentos de angústia, depressão, isso debilita clinicamente, né, gerando alterações de alguns neurotransmissores e, com isso, trazendo também a doença em si.
Então, seria uma forma de prevenção também cuidar da saúde mental. Bom, muito obrigada, meninas, mulheres maravilhosas e inspiradoras. Eu tenho certeza que a fala de vocês, né, inspirou também muitas pessoas que estão assistindo a gente agora. Muito obrigada, até a próxima, né, até o próximo encontro. E você que ficou conosco até agora, continue conosco também, porque no próximo episódio a gente vai trazer mais histórias, né, histórias inspiradoras de diálogos de vida. Até a próxima.